Opa, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos resolver, na verdade, duas questões sobre a apresentação de dados em tabelas. Vamos ver aí as duas questões a serem estudadas. A primeira, aqui, do teste Ampad de setembro de 2020, porque ela tem um enunciado longo. Esse enunciado, nesse tipo de questão, com um enunciado assim, os alunos, em geral, eles vão ao comando da questão, aqui, com base nessas informações, assinale a alternativa correta quanto aos dados do Cadastro Geral de Empregados. Olha, o dado dos Cadastros Geral de Empregados, ele está aqui na tabela. A leitura do texto aqui, né, esse é um texto aqui que pode ser considerado longo, ele pode tomar algum tempo do aluno. Tá? Então, como estratégia, é válido ler primeiro o comando para depois voltar. Né? Os dados do CAGED, eles estão representados aqui, eles estão aqui nessa tabela. Tá certo? Enquanto que o texto, ele localiza o aluno em relação a esses dados. Tá certo? Então, aqui, ele está falando aqui, que a economia brasileira fechou um pouco mais de 1 milhão de vagas de trabalho de carteira assinada entre os meses de março e abril de 2020, tá mostrando os primeiros impactos da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro, e aí vem lá o CAGED, registrou os efeitos da crise, foram perto de 240.702 vagas formais que foram fechadas, e assim vai. Aí então, ele está falando, né, ele está situando, digamos assim, o aluno naquele contexto. O que tem de interessante aqui é que ele afirma que nós temos uma tabela aqui que é uma série histórica. Tá? Então, a tabela, ela está representando aqui uma série histórica, que eu tenho a variável abertura e fechamento de vagas de trabalho, aqui o intervalo de tempo, que ele vai pegando aqui de ano em ano, e em que local, no caso, no Brasil. Porque não está aqui no título da tabela, mas aqui no texto ele indica isso. Então, para resolver, nós não vamos precisar recorrer ao texto, vamos precisar recorrer só à tabela aqui da série histórica. Então, vamos ver lá, alternativa por alternativa, qual é a correta. Então, aqui na resolução, aqui eu destaquei que nós temos uma série histórica, e esse gráfico abaixo aqui, ele é o gráfico da matéria, da reportagem, que está indicada no link lá da questão. Só que eu peguei, na matéria está em gráfico, e ele passou para a tabela, certo? E esse retângulo em vermelho aqui é que ele delimita o período de tempo em que está enfatizado na questão. Tá? Então, aqui o gráfico abaixo foi copiado do link informado no enunciado da questão. Além de ajudar a entender a questão, reforça o argumento de que os gráficos facilitam a visão dos dados. Realmente. Tá? A série da questão está destacada pelo retângulo vermelho, como eu falei, ela vai aqui, de abril, aqui é meses de abril, de 2010 até 2020. E a série apresenta quedas sucessivas entre 2010 e 2015, quando inicia uma sequência de aumentos, de 2010 caindo até aqui 2015, a partir daí ela vai aumentando, e tem uma queda abrupta, uma queda muito forte. Vamos lá, alternativa A. Pelo comportamento da variável, abertura e fechamento de vagas de trabalho expresso na tabela, é possível afirmar que a série tem média constante ao longo dos meses de abril de 2010 a 2020, sem apresentar picos ou tendências? É afirmativa incorreta. Nós vamos ver que ela apresenta um pico
em 2020, no caso, em abril de 2020, no caso, um pico negativo. Então, é só você observar a diferença de valores de abril de 2020 e os outros. Tá bom? E esses valores extremos, eles afetam a média. Então, não vai... se fosse calcular a média, não teríamos uma média constante. Olha aqui, ó, o pico. Então, a existência desse pico já indica que a alternativa está incorreta, porque na alternativa fala que não houve pico. Mas você não, na hora você não vai ter o gráfico para analisar, você vai ter que analisar pela tabela. Então, você vai ver aqui, esse valor aqui de abril de 2020, ele é muito diferente de todos os outros da série histórica apresentada aqui nessa tabela, um intervalo de tempo aí de 10 anos. Então, alternativa incorreta. Vamos para a alternativa B. A variável expressa na tabela refere-se à abertura e fechamento de vaga de trabalho. Isso está correto. É uma variável dos meses de abril entre 2010 e 2020, sendo possível extrapolar o comportamento dessa série de dados para os outros meses e concluir que a variável analisada nos meses de maio, entre 2010 e 2020, terá comportamento semelhante. Olha, ela é uma alternativa incorreta, porque nesse contexto aqui, extrapolar não é dar palpite, é tirar conclusões. E nós não devemos extrapolar ou tirar conclusões só olhando gráficos. Nós precisamos de elementos mais fortes. É uma alternativa incorreta. Entretanto, poderia gerar dúvidas, o aluno marcar com uma interrogação para avaliar melhor. A alternativa A já está descartada como a alternativa correta da questão, como gabarito da questão, mas a B, agora ela pode gerar dúvida, tá certo? E aqui no caso, como ele fala, extrapolar para os meses de maio, é porque a tabela, ela nos informa os meses de abril. Enquanto que maio, eu tenho que extrapolar. Mas não dá para fazer isso só com a análise de gráfico. Alternativa C. O texto da reportagem informa que os 860.503 postos fechados em abril de 2020 consistem no pior resultado da série histórica, e consiste mesmo, nós vamos ver isso, sendo possível afirmar que esse valor, né, de menos 860.503, é o valor mínimo de toda a distribuição da variável abertura e fechamento das vagas de trabalho. Essa é a alternativa correta. Tá? Então, é só fazer uma consulta à tabela para conferir isso. O valor de abril de 2020 é o menor de todos. Então, vamos direto até na tabela, não vamos passar nem pelo gráfico aqui, vamos passar pelo gráfico depois. Olha aqui, é o pior resultado realmente, o menor de todos, menos 860 mil. Olha os outros resultados como estão. 305, 272, 216, 196, aqui tem o negativo, mas é menos 97, menos 62, e ele é o pior resultado realmente. É o pior de todos. Então, a alternativa C, ela está correta. Olha aqui no gráfico também a confirmação como o pior resultado registrado na série histórica, desde abril de 2010. Alternativa C correta, essa não gera dúvida. Enquanto a alternativa B podia gerar alguma dúvida, a C não. A C é uma descrição do que está apresentado na tabela. E ele ainda fala que o valor mínimo, como nós vimos, né, é o menor valor de todos da série, o valor mínimo. Vamos ver, então, agora a D e E para identificar onde eu encontro erros, tá certo? A resposta, então, é a alternativa C. Alternativa D. O comportamento da série revela um crescimento a taxas constantes da variável abertura e fechamento de vagas de trabalho, inclusive quando esse crescimento é negativo. Ela é incorreta. Nós temos aí uma comparação entre os anos 2017 e 2020, mostra que o crescimento não ocorre a taxas constantes. O pico negativo, que foi registrado em 2020, é o valor bem diferente dos anteriores, né? Então,
A alternativa fala aqui, o comportamento revela um crescimento à taxa constante da variável, inclusive quando é um crescimento negativo, quando nós temos fechamento de vagas de trabalho. Olha, não vai a taxas constantes. Quando chega aqui, ela explode, né? É um valor muito maior, então não vai a taxa constante. E na alternativa E, o valor de menos 860 mil representa o máximo da variação negativa da série de dados, isso está correto, estando equidistante da máxima variação positiva da série em relação a zero. Essa segunda parte aqui, depois da vírgula, é que está incorreta, né? Ela é uma alternativa incorreta. Ela não está equidistante porque a máxima positiva está a 305, então, em relação ao zero, eles deveriam estar, digamos assim, a mesma distância. Imagina que fosse, ao invés de ser número de vagas de trabalho, fosse distância em metros. Olha aqui no gráfico. Essa linha aqui está o zero. Aqui eu tenho o valor mínimo, negativo, né? Muito, uma barra, né? Uma distância muito maior que aqui o máximo do positivo. Aqui é como se eu tivesse só 305 metros, enquanto aqui eu tenho 860. Então, eles não são equidistantes. No caso dessa questão, que nós só temos a tabela para olhar, nós não temos o gráfico e nem vamos construir um gráfico para resolver, você teria que correr, passar o olho em todos os valores aqui e ver qual é o menor de todos, é esse, marca com um X do lado, qual é o maior de todos, é esse, a máxima variação positiva, a máxima variação negativa, e ver que elas estão muito diferentes em relação ao zero. Então, temos a conclusão que a alternativa C é a alternativa correta. Vamos ver agora esse teste aqui de novembro, essa questão, melhor dizendo, de novembro de 2020, que também nós temos um enunciado longo que está explicando o que é uma escala de Likert para mensuração de construtos abstratos e como que eu construo essa escala. Para o aluno que não conhece que a escala, não estudou antes, isso vai ajudar a resolver. Mas, por outro lado, pode fazer ele perder tempo. Tá? O que temos de importante nesse enunciado é que ele indica ao aluno como que esses autores, Araújo, Carneiro e Santana, como eles estruturaram a escala de Likert do trabalho dele, como eles construíram. Então, nota 1 é uma discordância total, nota 2 uma discordância parcial, nota 3 indefinição, 4 concordância parcial e 5 a concordância total. Né? Então, aqui eu tenho uma tabela, agora uma tabela criada para resumir os dados obtidos nessa pesquisa, nesse trabalho, onde eu tenho o resultado dos 3 itens usados para medir a percepção de viabilidade orçamentária e financeira. Tá? Então, o que acontece aqui, tá aqui a tabela, temos uma observação aqui com asterisco, né, que com exceção das médias, os valores são os percentuais de respostas por número de escala. Então, isso quer dizer que para esse primeiro item, na nota 1, nós tivemos 21,06% das indicações, né, ou 21,05% dos respondentes dando nota 1 para esse item, 36,84% dando nota 2 para esse item, e assim para todos os outros itens pesquisados. A média não, a média ele já pegou, somou a média aritmética tradicional, aí já é a média aritmética baseada nas notas. Então, como eu disse, um enunciado aqui um pouco longo, que normalmente o aluno vai no comando e ver o que ele está pedindo para depois voltar ao texto. Então, olha só, com base no que foi apontado, analise as seguintes afirmações. Para 2014, os respondentes apontaram maior indefinição tanto em relação à existência de um sistema de custos no município, quanto em relação à viabilidade econômica de tal sistema nos anos posteriores. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está afirmando algo que está aqui, dentro da tabela.
Vamos ver quais são as verdadeiras, as falsas, quais estão corretas, quais não estão corretas. Então, aqui, ó, uma reprodução da escala utilizada e a reprodução da tabela. A afirmativa 1 diz que, para 2014, os respondentes apontaram maior indefinição, tanto em relação à existência de um sistema de custos no município. Então, aqui a primeira linha da tabela, há sistema de custos no município no exercício de 2014, quanto em relação à viabilidade econômica de tal sistema nos anos posteriores, a terceira linha da tabela, como vocês vão ver aqui. É uma afirmativa incorreta, tá? Porque ele fala que existe uma maior indefinição nesses dois itens. Então, o que vai acontecer? Nós vamos analisar essa afirmativa observando a coluna 3. Por que a coluna 3? Porque a coluna 3 é a nota onde dá indefinição, cruzando com a linha 1 e a linha 3. Tá? E nós vamos ver que esses percentuais, por exemplo, na linha 1 com a coluna 3, os 16% quase aqui, são percentuais inferiores às notas 1, 2 e 4. Então, não tem uma maior indefinição. E só com isso eu já posso concluir que a alternativa está incorreta, porque ela não pode ser meio certa, meio errada, meio correta, meio incorreta. Mesmo que a outra análise seja correta, no conjunto é uma afirmativa incorreta. E nós vamos ver que a outra análise também não está correta, porque aqui na terceira linha, na nota 3, nós temos aqui um percentual grande, né, de 33,33% de indefinição, mas não é o maior. O maior está aqui, na nota 4, indicando uma concordância parcial. Então, temos uma afirmativa incorreta, o que já pode eliminar, né, A, C e E. Com a eliminação de A, C e E, sobraram B e D. E, olhando, ó, B, apenas a 2 correta, D, apenas a 3 correta, o aluno ele pode ir direto na 3, porque é a 3 que vai decidir qual das duas alternativas vão ser marcadas. Então, vamos ver o que fala a afirmativa 3. Depois nós voltamos a 2 para efeito de estudo do conteúdo. Afirmativa 3. Para o conjunto dos 3 itens, o valor médio de concordância ficou em torno do ponto médio da escala, o que indica que as percepções em média foram próximas de uma visão de indefinição quanto à implantação do sistema analisado. É uma afirmativa correta. A média da escala é igual a 3, indica uma definição, e a média do conjunto dos 3 itens é de 2,93, próximo de 3. Vamos ver, então, isso aí realmente aqui, ó. Está aqui embaixo, com 2 asteriscos. A média do conjunto dos 3 itens foi de 2,93. Aqui eu tenho média por cada item, e aqui é a média do conjunto dos 3 itens. 2,93, que é próximo aqui do item 3 da escala. Né? 2,93 é próximo de 3. Então está correto assim, né? Ele fala que a média da escala indica uma indefinição. Se você calcular a média, você vai obter o valor 3, a nota 3, uma indicação de indefinição. Vamos só conferir, né? Isso que para o conjunto dos 3 itens ficou em torno do ponto médio da escala. O ponto médio é 3. Se você calcular a média de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 dividido por 5, o ponto médio vai ser 3, mais 3 indica indefinição. Então, a alternativa correta, nós temos como gabarito a alternativa D, em que as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Agora, vamos, a fim de estudar um pouco mais, ver por que a afirmativa 2 está correta. Considerando as perspectivas futuras, os respondentes apresentaram maior concordância parcial que discordância em relação à viabilidade orçamentária e financeira para a implantação do sistema ocorreria após o ano de 2014. Então, na afirmativa 2 está valendo aqui, ó, a terceira linha da tabela. Há viabilidade orçamentária e financeira para a implantação de sistemas de custos após o ano de 2014?
Afirmativa correta. Para analisar, nós vamos olhar, né, avaliar a última linha da tabela, a terceira linha. A coluna 4, que indica concordância parcial, ela tem o maior percentual das respostas. Inclusive, é maior do que a soma encontrada nas colunas 1 e 2, que indicam discordância. Então, ele fala aqui, ó, que eles afirmaram, né, que os respondentes apresentaram maior concordância parcial que discordância. Então, está aqui, ó, 4, 38,89%. 4 indica, olha, a concordância parcial, enquanto que a discordância está aqui na nota 1 e 2. Se eu somar as duas, não chega nem a metade aí dos 38,89%. Certo? Então, isso confirma que as afirmativas 2 e 3 elas estão corretas e o gabarito é a alternativa D. Olha, com isso, encerramos o nosso estudo aqui, a nossa correção. Espero que tenham gostado e certamente vai ser de grande utilidade para o estudo de vocês. Um grande abraço e até a próxima.